Olá, eu sou a Yasmin, estudante de Medicina da Universidade Católica de Pelotas. E eu sou a Mônica, estudante de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. E esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, um podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Temos como objetivo abordar temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e no dia a dia da saúde feminina, trazendo conteúdo semanal de qualidade, de forma simples e divertida. No episódio de hoje, vamos abordar sobre o atendimento da mulher nas unidades básicas de saúde. Um dos pilares principais do Sistema Único de Saúde é o atendimento e resolução de até 80% das demandas da população. E sabemos que o atendimento da mulher, em todas as suas fases da vida, tem importância fundamental, desde o pré-natal, a prevenção dos cânceres ginecológicos e também na resolução dos problemas do dia a dia, como contracepção e infecções vaginais. A busca pelo postinho faz parte do dia a dia de grande parte das brasileiras. Para entendermos melhor sobre esse atendimento, funcionamento, dificuldades e desafios, o Ginecologicamente Falando está hoje com a professora e doutora Luciana Corrêa de Barros Sevenini, que é médica especialista em Medicina de Família e Comunidade, professora do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, sendo atualmente preceptora e coordenadora da UBS Areal 1 e mestrando no programa de pós-graduação da universidade. Seja bem-vinda, professora, ao nosso podcast. Boa tarde, gurias. Muito obrigada pelo convite. Queria já aproveitar, então, para parabenizar vocês e a todos os envolvidos pelo projeto, né? Achei ótima essa iniciativa. E, enfim, é um prazer estar aqui participando hoje. Espero que essa nossa troca também seja proveitosa para quem está nos escutando. Uma pergunta e também finalizando esse assunto da gestante na UBS. Quando se identifica que a gestante tem esse risco adicional, ou seja, que ela é de alto risco, qual a medida a ser tomada na UBS e quais fatores que tornam essa gestação de alto risco? Tu pode citar alguns para a gente? Bom, então, o alto risco, né, a gente tem uma planilha agora que foi dada no município, então a gente padronizou, né, o que seria o alto risco e a gente tem pontuações. Então, entram aí nos setores de risco, né, gestacionais, enfim, a gente tem uma lista imensa, mas a idade da paciente, né, então uma idade já bem mais avançada ou uma paciente muito nova, o número de gestações, a classificação socioeconômica, se ela já teve alguma história de pré-eclâmpsia, tem alguma doença prévia já associada, então diabetes gestacional também vai acabar pontuando, história de gemelaridade, enfim, são vários os fatores e aí todas as consultas a gente acaba revisando eles, né, questionando sobre tabagismo, são várias perguntas que a gente acaba fazendo e aí coloca nessa pontuação, que é padronizada do município, e aí consegue fazer essa classificação de baixo, médio ou alto risco. Particularmente acho muito bom que eles tenham investido e estejam investindo nessas capacitações, né, dos profissionais da atenção básica, enfim. E aí, assim que a gente identifica esse alto risco, a gente tem um sistema, que é o sistema AGUS, que a gente chama, que ele é via computador, né, então a gente faz a solicitação, explica ali a história da paciente, coloca a pontuação que foi feita sobre o risco, quais são os complicadores, e aí, a partir daí, isso vai para a Secretaria de Saúde, e a secretaria entra em contato com a paciente depois via telefone para fazer a marcação da consulta. E aí, a partir daí, ela é direcionada conforme as vagas que a gente tem de pré-natal de alto risco dentro da cidade para fazer esse acompanhamento híbrido. Então, ela vai, por exemplo, ali no ambulatório Olivia Leite, que é junto da Católica. A gente tem várias pacientes que fazem esse acompanhamento ali junto com elas e isso a gente acaba não tendo um direcionamento por via única, né? Ele vai para a secretaria e a secretaria faz essa solicitação. Por isso que é muito importante também que a gente consiga ter essa capacitação dos profissionais para o preenchimento, para que os telefones sejam atualizados. Às vezes acontece umas perdas assim nesse sentido mais burocrático, mas no geral costuma funcionar bem, costuma não demorar muito para esse chamamento. Perfeito, muito boa essa organização, né? Prof, sobre a coleta de pré-câncer, a gente sabe que muitas vezes acaba faltando material. Tu acha que isso é uma realidade na nossa cidade? Eu acho que isso é uma realidade geral, né? A gente tem essa discussão sobre falta de material não só para coleta de CP, mas, né, em outros aspectos. Mas a verdade é que a gente tem também por vários motivos, né, essa falta. Acaba que quando tem algum material estraga, um foco de luz, enfim, a gente faz uma solicitação, né, municipal para troca. Então, a princípio, o que está dentro das unidades é do município, né? Então,
dependendo da gestão, dependendo da verba que tem sido investida, isso acaba demorando mais ou menos. Então, sim, é uma realidade, né? A gente sabe que, pelo menos nos últimos anos, aí a gente tem tido um certo sucateamento aí da atenção primária, não tem como dizer que não, né? E aí, acho que isso passa por vários aspectos. Passa pela gestão municipal, passa pela gestão do SUS como um todo, né? Pela verba que é disponibilizada ou não, e passa também pela identificação dos profissionais, a solicitação precoce, né? A gente está sempre tentando identificar quais são esses pontos de fragilidade. E aí acaba que no nosso caso a gente tem esse vínculo com a UCPEL e aí a gente também tem algum apoio deles. Então, algumas vezes a gente consegue, dependendo de qual é o material que está faltando, um apoio. Então, novamente, é uma coisa bem multifatorial, né? Não tem um único culpado para essa situação, mas com certeza é uma realidade, infelizmente, e algo aí a ser revisto e ser repensado sempre. E sobre o exame de mama, ele também é realizado e é solicitado mamografia quando a paciente tem idade para fazer, né? Existe, em nossa realidade de Pelotas, muita dificuldade em encaminhar a paciente que necessite de alguma avaliação especial. Por exemplo, com um mastologista ou até que necessite uma cirurgia no útero e precise de um cirurgião ginecológico? Bom, é mais ou menos nos mesmos padrões da questão do pré-natal de alto risco, né? Então, a gente solicita, conforme as orientações do Ministério da Saúde, né, a mamografia de rastreio dos 50 a 69 anos, mas a gente também faz solicitação de mamografia, ultrassom, enfim, via sistema AGOS, que é o mesmo sistema de solicitação do ultrassom obstétrico, por exemplo, e aí isso vai para a secretaria novamente, e aí eles entram em contato conforme a disponibilidade do serviço. E aí, dependendo de qual o resultado, né, da mamografia, se for uma avaliação que necessite de um acompanhamento mais especializado ou um encaminhamento cirúrgico, oncológico, a gente tem também pelo sistema AGOS, né, no caso, por exemplo, de uma cirurgia, né, vai passar pela parte da ginecologia e obstetrícia, vai ser avaliado, e aí a partir daí vai ser indicada a cirurgia. Então, nesse aspecto, não sei como está a fila, né, para cirurgias, mas a gente sabe que tem uma demanda reprimida, com certeza. A pandemia também deu uma piorada, né, em toda a situação. E na parte da oncologia, especificamente, a gente tem um outro serviço, né, que tem começado a atuar aqui no município, que é o GERCOM. Então, a gente consegue esse acompanhamento com uma certa facilidade. Então, é um serviço que a gente, identificando, consegue atendimento mais rápido. Então, acho que talvez a parte cirúrgica ainda seja algo que tenha uma certa demora, né, justamente pelo que eu falei, da questão da lista, da regulação, da disponibilidade de profissionais, enfim, e da própria solicitação necessária, né? Então a gente fala que a atenção primária, ela deveria poder resolver grande parte das nossas demandas, mas o que a gente acaba vendo é que às vezes tem algumas solicitações que não seriam o indicado, né? E isso acaba aumentando as nossas listas de espera, mas pelo menos na parte oncológica costuma ter uma resolução relativamente rápida. E sabendo disso, então, prof, é verdade que para um atendimento em níveis secundários e terciários pelo Sistema Único de Saúde na nossa região, necessita inicialmente, então, ser referenciada pela UBS? Sim, na verdade, não é só na nossa região, né? A gente, dentro dos nossos princípios e diretrizes aí do SUS e da atenção primária, a gente tem um deles que é a hierarquização, né? Que a gente chama. Então, é justamente esse sistema todo que eu acabei pontuando aí já algumas vezes, mas é justamente para que a gente consiga atuar, né, pelo menos dentro da especialidade, a gente tenta atingir aí 80% das demandas a serem resolvidas dentro da atenção primária, dentro da unidade básica de saúde, e a partir daí ser avaliado o que realmente seria uma demanda. Justamente porque se a gente for pensar em encaminhar todas as queixas ginecológicas, né, vamos dar um exemplo aí, chega uma paciente com uma candidíase vaginal, né, então uma situação super desconfortável que idealmente tem que ser resolvida rápido, né, e não tem um grau de complexidade tão grande. A gente não precisa, tem a medicação dentro da UBS, enfim, não precisa de exames muito de grande complexidade. Então, a gente pode resolver dentro da unidade básica de saúde. Então, o encaminhamento desse tipo de paciente só aumentaria a nossa fila, só aumentaria o serviço e quem realmente precisa, né, dessa atenção secundária
acabaria não conseguindo chegar. Então a gente tem essa tensão, né, inicial de aproximadamente 80% das demandas, e aí o que ficaria para o especialista em ginecobstetrícia ou, enfim, outras especialidades, acabaria ficando bem menor e a gente consegue fazer essa pulverização aí do cuidado. E tem um outro aspecto também, né, que é a longitudinalidade, que a gente também fala, então acompanhar esse paciente, ver ele como um todo, entender que essa candidíase tem a ver talvez com o diabetes que está descompensado, tem a ver talvez com a higiene que é inadequada, tem a ver com outros aspectos, uma imunossupressão, por exemplo, né? Então aí a gente consegue também atuar um pouco mais amplo, não ver só a doença, a gente acaba vendo o paciente, a família, enfim. Então acaba que para conseguir realmente um atendimento de nível secundário, via de regra, teria que passar pela unidade básica de saúde, se vincular, ser visto como um todo, e aí, dependendo da indicação, conforme os nossos fluxos, ser referenciado para o sistema secundário, né? Então, sim, mas não é só aqui. Essa resposta foi muito legal para entender a importância da UBS no sistema de saúde como um todo. E, doutora, é possível fazer o planejamento familiar no posto, né? Tem amostra de pílula, de preservativo? Tem como colocar o DIU na UBS? E o anticoncepcional injetável? Ele é disponível? Ele é aplicado na própria UBS? Como funciona? Bom, então, grande parte das nossas demandas são de planejamento familiar, né? A gente tem, sim, amostras, né? A gente acaba tendo o ciclo 21 pelo próprio SUS, né? Então, a disposição da população geralmente não acaba ficando em falta, tem bastante capacidade. Temos preservativos também, não só o preservativo masculino, mas como o preservativo feminino também, né? E a gente tem outros tipos de anticoncepcionais. Então, a gente acaba injetando, né, o injetável mensal, que seria combinado, e a gente também tem a medroxiprogesterona trimestral. E a gente faz receita, faz a aplicação lá na UBS. Com relação ao DIU, a gente tem disponível pelo SUS o DIU de cobre. A gente acaba colocando conforme a formação do profissional que está disponível, né? Eu, particularmente, faço colocação de DIU nos nossos pacientes. A gente acaba optando por colocar nos nossos pacientes do nosso território, obviamente, porque a gente consegue fazer um acompanhamento, fazer uma triagem de ISTs, mas é via ambulatorial, e a gente coloca assim, bem tranquilo, a gente recebe esse material, sempre que tem disponível a gente acaba colocando. Então, temos várias opções aí de planejamento familiar, e o planejamento propriamente dito, né, a gente acaba tentando abordar em todas as consultas, né, então desde um paciente aí que faz uso de uma medicação psiquiátrica, por exemplo, né, que pode ter um risco de teratogenia, alguma coisa assim, a gente já começa essa parte de planejamento, né, ou uma puérpera que recém teve bebê, também a gente faz todo esse atendimento na primeira e na segunda consulta, né, de puerpério. Então, o planejamento é um grande aspecto aí do nosso atendimento. A gente tem várias opções para disponibilizar para os nossos pacientes, conforme a indicação clínica de cada uma. Perfeito. É lindo de ver como a gente abraça todos os aspectos da saúde da mulher, né? Prof, na tua opinião, assim, quais são os desafios do atendimento à saúde das mulheres nas UBS do nosso município? Tem algo, assim, que você deseje que mude de imediato? Bom, desafios a gente tem muitos, né? Então é difícil elencar um só, né? Mas eu acho que a gente tem um privilégio, eu tenho um privilégio, né, de trabalhar numa UBS que funciona, né, ao meu ver, que é uma UBS que funciona como acho que deveriam funcionar, né, a maior parte. Então a gente tem um apoio, tem os nossos alunos que nos ajudam, tem a parte da universidade também por trás, então isso nos dá uma certa tranquilidade. Eu acho que de melhor, assim, eu acho que a informação, né, eu acho que a informação é sempre importante. Então a população tem que saber como é que funciona o nosso sistema, tem que saber qual a sua UBS de referência, né, onde é que ela tem que procurar atendimento, quais são os serviços que são disponibilizados, para quem ela pode reclamar caso ela não seja tratada da forma como ela gostaria, como funciona essa parte da hierarquização, né, de que nós não estamos negando, né, um encaminhamento ou algo do tipo, e sim tentando entender e resolver da melhor forma como o sistema pode, as situações. Então acho que essa parte da informação, não só dentro do município, mas acho que isso é muito importante ser divulgado, né? A parte de rede de apoio multidisciplinar também, então a valorização dos nossos profissionais, acho que também é uma coisa que é sempre importante, né, a gente falar. Então,
com certeza mais especialistas, né, mais pessoas, é legal estar falando aqui também para vocês, como eu tenho bastante contato com os alunos, quem me conhece sabe que eu estou sempre tentando puxar para o lado da medicina de família e comunidade, então acho que é um profissional que hoje em dia não tem tanta valorização, né, comparativamente, porque a gente sabe que precisa de profissionais, especialistas ou não, para tratar a nossa população, então acho que a valorização da especialidade, a capacitação profissional que tem acontecido, né, dentro do município também, acho que isso é importante, esse cuidado com os nossos sistemas de regulação, enfim, acho que isso tem evoluído bastante, mas com certeza ainda está muito longe, né, do ideal. A melhora dos processos do serviço propriamente dito, né, então a gente acaba tendo muitas demandas, tendo que atender muitas coisas, né, atingir a população em muitos aspectos, nem sempre tem esse apoio. Agora a pandemia veio justamente para nos mostrar isso, então serviços que já estão bem saturados acabam tendo mais demandas ainda. Então, acho que passa por isso, informação e educação da população, valorização e capacitação profissional, né? Esse apoio multidisciplinar, quanto mais apoio a gente tem de serviços psicológicos, que é uma coisa que, como eu falei, a saúde mental tem aparecido muito dentro das nossas unidades, né? Essa capacitação profissional também para a melhora do serviço, acho que seria mais nesse sentido, assim, acho que a parte organizacional, talvez ainda tenha bastante coisa para evoluir, mas também sinto que a gente está conseguindo ir de passinho de formiguinha, assim, a gente está conseguindo avançar. Perfeito. Professora, aproveitando um pouco dessa tua fala, e como o nosso podcast tem bastante acadêmico, né, que nos ouve, e tenho certeza que eles querem saber, e principalmente eu tenho, uma das minhas opções de área para trabalhar é a medicina da família e da comunidade, então eu queria saber como é a formação do médico de saúde da família, e também como é que é o mercado de trabalho. Bom, então o médico de família e comunidade, ele é um especialista, né? Então tem a formação da faculdade, se forma em medicina e faz a residência, né? Tem outras opções, como prova de título, enfim, mas a residência a gente considera o padrão ouro, como qualquer outra especialidade. Então a residência, ela acaba tendo 2 anos de duração, né? Via de regra, e a gente tem R3, enfim, em várias outras possibilidades. Com relação ao mercado de trabalho, a gente tem muita demanda, né? Então a gente não tem muitos profissionais aí que desejam seguir ainda. Isso está mudando um pouco. Eu tenho buscado até nas redes sociais, enfim, outros profissionais que estão, enfim, terminando a residência agora. Acho que tem vindo um movimento bem importante, assim, dessa área. Acho que a valorização ainda está longe de ser o ideal, assim, né? Mas a gente tem muito espaço. E aí, dentro desse espaço, bom, a gente tem a parte de pesquisa, que eu acho que o Brasil tem uma grande capacidade nesse sentido, né? Precisando sempre de incentivo, mas a gente tem uma população que precisa bastante dessa parte de saúde pública, então para quem tem interesse em pesquisa é muito amplo, né? Eu tô fazendo meu mestrado agora sobre saúde planetária, que eu acho que também é uma coisa interessante, assim, só de citar, não vou meter isso, mas que trabalha as nossas questões sobre o ambiente sobre nós, né, então a própria pandemia, as nossas organizações de serviço, a saúde mental da nossa população, acho que tem muito aspecto aí da pesquisa que a gente pode linkar com outras áreas, então quem tem interesse é algo bem interessante. Tem a parte de gestão em saúde, né, que inclusive é um R3 possível aí para quem faz medicina de família e comunidade. Então, todos esses aspectos que eu falei aí, que às vezes podem parecer um pouco burocráticos, né, mas que realmente fazem muita diferença na população, né, e dos profissionais, no serviço como um todo, então também é uma área bem possível. A gente ainda tem toda a parte de visitas domiciliares, cuidados paliativos, né, que também é uma área que eu particularmente tenho um interesse bem grande, então a paliatividade, o melhor em casa, programas de internação domiciliar também são possíveis, né, entendendo todo o funcionamento daquela família, daquela estrutura, então a gente não está vendo só o paciente, né, a gente está vendo a mãe, o pai, a criança envolvida. Eu acho que tem muitas possibilidades aí dentro. A própria docência, né, que é a área que acabou me pegando, então a gente precisa, assim, né, de bons professores médicos e não só médicos professores. Eu tenho ouvido isso bastante dos alunos, eu acho que é uma demanda que eu também tinha durante a faculdade, né, de trazer esse aspecto talvez mais
humano, né, dentro da nossa profissão, ter um maior acolhimento, um maior entendimento, uma maior conversa, então a gente não tem nenhum conflito aí junto com outras especialidades, muito pelo contrário, a gente é um organizador de cuidado, né, então para quem gosta de ver a pessoa como um todo, para quem é curioso, para quem tem interesse aí nessa parte, desde espiritualidade até organização, enquanto parte social e, enfim, tem muitas áreas dentro da medicina de família, precisamos de muitos profissionais e com certeza é uma área que tem crescido muito e sem dúvidas vai continuar crescendo, porque a gente precisa muito de profissionais dedicados aí, que realmente se interessem, né? Então, muitas possibilidades e é isso, até na saúde suplementar. Então, já recebi várias propostas aí. Quem quiser, né, conhecer, estamos de portas abertas. Acho que é uma especialidade muito interessante para o futuro. Muito linda a tua resposta, prof. Realmente, a medicina de saúde da família, ela é muito ampla, muito humana, muito bonita mesmo. E, prof, tu teria algo para falar para as pacientes que precisam de atendimento de saúde da mulher? Tens alguma dica para elas? Eu acho que, primeiramente, conhecer, né? Conhecer os seus direitos, né? Então, a gente fala, tá na Constituição, né? Que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, por mais que a gente não use, né? Talvez o Sistema Único de Saúde, defender ele, não tem como eu não puxar um pouco pro meu lado, né? Nesse sentido. Então, extremamente importante. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente conhecer nossos direitos, né? Conhecer qual é a nossa base de referência, quem são os profissionais que estão lá, procurar nossos direitos caso eles não sejam atendidos, né? Então, a gente tem muita informação também na internet, né? Coisas positivas, coisas um pouco nem tão positivas assim, mas no próprio site da prefeitura tem opções, né? Então, fazer o seu cartão SUS, procurar a sua unidade básica, ver quais são os serviços disponíveis, trabalhar, né, essa parte popular dentro da unidade básica, então isso faz parte da nossa saúde também. Eu acho que entender, né, que a saúde, ela não é só ausência de doença, né, como a Organização Mundial de Saúde diz. Ela passa por vários outros aspectos, né, então o aspecto espiritual, o aspecto mental, o aspecto social, né, então não tem como a gente falar de saúde isoladamente, né, então que nem o exemplo que eu dei lá, né, da candidíase, por exemplo, bom, isso passa por vários aspectos, né, como é que tá a saúde dessa mulher, será que ela tá se alimentando bem, será que ela tá com uma ingesta alta de carboidratos, ou com muito açúcar, com uma compulsão alimentar, será que essa parte da higiene tá adequada, será que ela tem condições, né, de talvez comprar um preservativo ou a próprio absorvente, às vezes. Então, acho que a gente entender que a saúde, ela não pode ser vista como um ponto específico, né? Ela faz parte de um todo, e eu acho que a principal questão é essa, né? Entender que isso é nosso direito, e ir atrás dos nossos direitos, enfim, tentar estimular, escolher as pessoas que a gente coloca aí para desenvolver nossos desejos e possibilidades. Então, se conhecer o sistema de saúde, conhecer as possibilidades e ir atrás aí do que ainda está precisando. Acho que é isso. Perfeito. Professora Luciana, a gente está encantada com o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que as tuas palavras, as tuas respostas vão auxiliar muito a população e também inspirar os nossos acadêmicos. Eu e a Yasmin, em nome de toda a equipe do Ginecologicamente Falando, queremos agradecer muito a tua participação no nosso podcast. Gurias, eu que agradeço. Foi um prazer. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Pode ter certeza que foi sim. Muito obrigada. Foi para mim. Então é isso, Pode pessoal. ter certeza que foi a sim. gente se Muito encontra obrigada. na próxima terça-feira. Um beijão. Se encontra na próxima terça-feira. Um beijão.